Irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. O Reinaldo já deu spoiler, né? Ele já falou que a pregação de hoje é em Lucas 1. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Lucas, o primeiro capítulo. O Evangelho segundo Lucas, primeiro capítulo. Nós leremos dos versículos 5 a 23 e depois dos 59 ao 64. Lucas 1, de 5 a 23 e depois dos 59 ao 64. Se você está na sua casa também, peço que abra a sua Bíblia também, aí acompanhem conosco neste culto de adoração ao Senhor. O texto diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admiravam-se que tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os seus dias de seu ministério, voltou para casa. Agora os versículos 59 a 64. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua presença que tenha este nome, na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua,
falavam louvando a Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, e agora te pedimos que o Senhor nos fale através dela, que o Senhor me use para transmitir a tua palavra, que eu transmita com fidelidade e com clareza, e que o teu Santo Espírito leve a cada coração. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, quando nós vemos tudo isso que aconteceu, nós vemos aqui um pai, Zacarias, um pai que foi um grande exemplo de um homem de Deus, de um caráter obediente a Deus, de um caráter moldado por Deus. E hoje, no início, o presbítero Reinaldo falou de alguns pais, né, que oraram para ter seus filhos, e outros pais que foram grandes exemplos. Ele falou inclusive do pai dele, falou do pai do pastor Noedi, o presbítero Marcos, que foi citado pela sua filha Renata. Muitos outros aqui têm pais que foram excelentes pais, deixaram um grande legado para seus filhos, assim como eu, que tenho meu pai, pastor Levi, que me inspirou inclusive na profissão, assim como o presbítero Reinaldo, que foi diácono. E como é bom a gente ver o legado que pais têm deixado para seus filhos. Mas eu também quero me lembrar do legado que nós, pais atuais, temos deixado agora para os nossos filhos, nós que somos pais. O que nós temos deixado, quais são as virtudes, quais são os valores pelos quais nós temos ensinado os nossos filhos? Que tipo de pai nós temos sido? Essa semana eu estava na casa do meu pai e eu estava ouvindo um pai brincando com uma criança lá fora. E ele falando assim para essa criança: não vai aí porque você não sabe fazer isso. Eu não sei exatamente o que eles estavam brincando, só ouvia. Mas provavelmente estava querendo ensinar a andar de bicicleta. E a menina foi e pelo jeito caiu, né? Ele falou: tá vendo? Eu falei para você que você ainda não sabe. E você vai poder fazer isso quando eu te ensinar. E aquela menina falou para o pai: mas se você ficar olhando no celular o tempo inteiro, você não vai me ensinar nunca, né? E eu fiquei pensando, né, depois daquele tapa que aquela filha deu sem encostar a mão nele, né? Fiquei pensando que tipo de pais nós temos sido ou queremos ser para os nossos filhos. Que tipo de valores que nós queremos passar para os nossos filhos. E nós normalmente costumamos falar: nossa, que mundo é esse que vai receber os nossos filhos? Que mundo que está sendo criado para os nossos filhos? Em que mundo nós estamos colocando nossos filhos? Mas a pergunta também é: que filhos que nós temos preparados para este mundo? São filhos para transformar o mundo? São filhos para fazer diferença? Ou pelo menos para dar o testemunho de vida e de proclamação da palavra de Deus? Esse texto nos fala de um homem que realmente criou um filho que se tornou grande. Se nós nos lembrarmos, o Senhor ficou em silêncio, sem falar por meio de algum profeta, durante 400 anos, um período chamado interbíblico, entre o Antigo e Novo Testamento. Nesse tempo, o povo de Israel esteve sob domínio de outros povos, aguardando a promessa da vinda do Messias, quando o Messias viria. E depois de 400 anos, o Senhor iria levantar um profeta para conduzir os filhos de Israel ao arrependimento. Quem seria esse profeta? João Batista. Mas nesse tempo, o povo ainda estava sob domínio do Império Romano. E o cônsul, Marco Antônio, nomeou Herodes, o Herodes chamado de Herodes o Grande, como rei da Judéia. Quem era esse Herodes? Nós falamos que um bom tempo, desde o Império Babilônico, o povo judeu sempre esteve subjugado, sempre esteve sob domínio de um outro povo.
Mas teve um período ali de 164 até 37 antes de Cristo, que um grupo de pessoas chamado os Macabeus conseguiram restituir parte do território judeu e obter independência em relação aos impérios que dominavam na época. Então, aproximadamente 100, 130 anos, aí, eles ficaram sem estar subjugado a um governo ou a um império. Mas no ano de 37 a.C., ainda que já tinha iniciado o domínio do Império Romano, Marco Antônio reconquista Israel e estabelece Herodes como rei sobre Israel. E Herodes, que ficou conhecido como Grande, matou o último Macabeu, o último rei Macabeu, chamado Antígono. E olha o que este Herodes Grande fez logo em seguida para obter legitimidade do trono. Ele se casou com a filha de Antígono. Afinal, se casando com a filha do rei, ele se tornaria rei. Então se casou com a filha de Antígono. Só que daí ele começou a ficar com medo de conspirações judaicas para roubarem o seu trono, e aí o que ele fez? Matou a sua esposa. Já tinha matado o pai, agora matou a sua esposa e ainda acusou os filhos que ele tinha tido com ela de alta conspiração e mandou eles serem julgados e em seguida executados. Que homem, que homem. Esse é o mesmo Herodes que recebeu os reis magos, e falou, olha, vai lá falar com este rei, depois vocês voltem e aqui vocês me encontrem, porque eu também quero cultuá-lo, Eu quero ir levar presentes. E aí os reis magos não voltaram, e o que ele fez? Mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos. Que rei, que rei. Um homem tirano, insano, que odiava o seu povo. E nesse tempo viveu um homem chamado Zacarias. E nesse tempo o Senhor iria levantar um profeta para Israel, João Batista. Zacarias era um homem temente a Deus. E ele foi escolhido para ser pai de um grande homem na história, João Batista. Como Lucas descreve a João Batista? Grande diante do Senhor, isso está no versículo 15 do capítulo 1. Grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo. Versículo 16. Iria converter a muitos dos filhos de Israel. Versículo 17. Cumprindo a profecia de Isaías 40, versículo 3. Irá diante do Senhor, ele seria a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E Mateus 11, versículo 11, fala que dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém que fosse maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista, dos quais nós já fazemos parte do reino de Deus, então, por isso nós somos considerados, por fazermos parte do reino de Deus, maiores do que João Batista. Mas até aquele momento, ninguém era maior do que João Batista. Deus já havia escolhido João e determinado o que ele seria, mas ele não colocaria João Batista para ser criado por quaisquer pessoas, por um casal qualquer. E por isso ele chamou e determinou que a criação coubesse a Zacarias e Isabel. Deus escolheu um homem e uma mulher de acordo com seu coração para serem pais de João Batista. E hoje nós vamos observar algumas características de Zacarias como pai. Algumas características que devem ser virtudes de todo pai cristão, de todo pai que teve um encontro com Cristo. Mas também são virtudes que são passadas de pais para filhos, e virtudes que devem ser de todos os cristãos. Portanto, se você não é pai, não se sinta excluído dessa pregação, mas ela também é para você. Mas o tema dessa noite é valores de pais para filhos. Valores de pais para filhos. Que valores nós deixaremos para os nossos filhos? E eu quero começar com o primeiro valor, que é o caráter de Zacarias. Há uma frase de Charles Chaplin que diz o seguinte: não se pode medir o valor de um homem pelas suas roupas,
pelos seus bens, o verdadeiro valor de um homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza de seus ideais. Não são as nossas roupas, o nosso rosto, o que nós temos que define o nosso valor, mas o nosso caráter. E um dos maiores valores que um pai pode passar para o seu filho é o caráter. Não qualquer tipo de caráter, especialmente para um cristão. Não simplesmente uma moralidade boa, né? Uma honestidade ou algo que nós possamos definir como aceito pela sociedade como algo bom, mas um caráter provado e aprovado por Deus. E essa era uma característica de Zacarias. O texto nos fala que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 6 do capítulo 1. Justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Quando nós falamos sobre justiça diante de Deus, nós sabemos que há uma justiça que se chama justiça imputada. Uma justiça de Cristo, que Cristo viveu, foi justo durante toda a sua vida, para que essa justiça fosse colocada em nós e nós fôssemos declarados justos diante de Deus. E por isso nós somos considerados justos diante de Deus. Mas há uma outra justiça, que é uma justiça a qual nós devemos viver em santidade, buscar viver irrepreensivelmente diante de Deus em todos os seus preceitos e mandamentos. Viver irrepreensivelmente diante de Deus. E o que são esses preceitos e mandamentos? É o que a palavra de Deus diz. E não só o que está nela, mas os princípios que nós encontramos nela, que muitas vezes aquilo que nós vivemos não está escrito explicitamente na Bíblia. Não vai comer feijoada no domingo sem chamar o pastor para ir na sua casa, né, Cris? Brincadeiras à parte. Mas o que eu digo são princípios que a Bíblia nos norteia para que nós possamos viver. Muitas vezes não está descrito em todas as palavras, mas nós entendemos os princípios. E Zacarias e Isabel viviam dessa maneira, obedecendo os mandamentos, obedecendo os princípios da palavra de Deus. Mas é importante a gente compreender o que cerca a vida de Zacarias para a gente entender a dimensão, o valor do seu caráter. Vivia na época de Herodes, um homem bonzinho, né? Um homem totalmente tirano, que matou sua filha, seus filhos, mandou matar crianças abaixo de 2 anos para que ele não perdesse o seu posto de rei. Um homem que odiava o povo sobre quem reinava. Zacarias, mesmo nessa situação, era justo em meio à injustiça em que ele vivia. Irmãos, independentemente de quem está no poder ou quem esteve, e aí eu não quero falar sobre governos atuais, antigos, nós sabemos que governantes da nossa nação, governantes dos nossos estados, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidente, STF, tudo, nós vivemos em meio a uma injustiça tremenda. Quantas coisas nós podemos ver nessa pandemia de injustiças sendo feitas? Injustiças de pessoas transformando bens que eram para a população em algo para o seu próprio usufruto. Quantas vezes nós podemos ver isso? E é possível, irmãos, buscar viver em santidade, buscar viver de maneira irrepreensível, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, mesmo em meio à injustiça que nós temos vivido.
mesmo nessa guerra política, essa guerra ideológica que nós temos visto, é possível amar o irmão, mesmo com opiniões distintas, opiniões políticas, opiniões ideológicas. É possível buscar viver em justiça, viver irrepreensivelmente diante de Deus, mesmo quando tudo aquilo que nos cerca é injustiça. E quando eu digo buscar viver em justiça, não é uma justiça de fachada para que as outras pessoas possam ver, mas uma justiça diante de Deus, assim como Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus. O nosso caráter deve ser provado antes de tudo, diante de Deus, nas coisas mínimas que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós devemos buscar uma vida de justiça, um caráter aprovado diante dele, diante de Deus. Diante de Deus nós não temos como usar máscaras, não tem como atuar diante do nosso Senhor. É diante dele que nós devemos ser aprovados. Provados, sim, em nossa vida e aprovados. E se formos aprovados diante de Deus, em nossa justiça, em nosso caráter, assim também nós seremos aprovados diante dos homens. Mas antes de tudo, devemos buscar ser aprovado diante de Deus. Mas quando nós falamos do caráter de Isaías, nós vemos um caráter mesmo cercado de injustiça, vivendo isso vindo de fora para dentro, algo externo. Mas o que estava na vida de Zacarias e Isabel internamente? Isabel era estéril, não podia ter filhos, e além disso, ela tinha outra complicação, que já era idosa, avançada em dias. Já não tinha mais possibilidades e talvez nem esperanças de ter mais um filho por causa da sua idade e por ser estéril. E não ter filhos naquela época era a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher casada. Fertilidade era um sinal de bênção, então a infertilidade era considerada por muitos como um sinal de punição de Deus. Não era, mas era considerado por pessoas como um sinal de punição de Deus por uma vida injusta diante do Senhor. Então mulheres inférteis eram evitadas, diminuídas e desprezadas. Irmãos, mesmo vivendo nesse contexto, orando, chorando diante de Deus, pedindo por um filho, e não tendo este filho, eles viveram com um caráter irrepreensível diante de Deus. Um caráter irrepreensível. Irmãos, nós temos o costume de julgar, o dar certo ou não dar certo como resultado de uma vida justa ou injusta diante de Deus, né? A gente tem costume, não deu certo é porque tem algum pecado aí encoberto, ou então se está indo tudo certo, poxa, essa pessoa é abençoada por Deus. E nós sabemos que Deus abençoa realmente quando nós vivemos uma vida de justiça. Mas muitas vezes o Senhor permite também que nós passemos por provações e dificuldades para o nosso crescimento. Então algumas coisas não dão certo, não é porque nós estamos vivendo em pecado, mas porque o Senhor quer permitir que nós passemos por provações para o nosso crescimento. Uma prova disso é Jó. Jó era um homem íntegro e justo diante de Deus, e quando ele perde seus bens, quando ele perde sua família, sua saúde, o que os seus amigos dizem? Jó, o que você está fazendo de errado? Meu irmão, você tem alguma coisa errada, encoberta. E eu me lembro de uma vez que um senhor recém-convertido, eu morava numa pensão da qual ele era dono, e ele recém-convertido falou assim: Ricardo, porque o crente não pode passar por dificuldade, o crente não pode passar por problema. Eu falei: seu Zacarias, Zacarias era o nome dele. Seu Zacarias, o senhor já ouviu falar de um homem chamado Jó? Ele falou: eu não conheço muito bem a Bíblia. Não. Eu falei: percebi. Eu falei: Jó viveu e sofreu muito. Mas tinha algum pecado. Foi isso que os amigos dele disseram. Depois Jó teve que orar pela vida dos amigos dele para não serem castigados por Deus.
E muitas vezes nós fazemos isso, queremos culpar os outros, mas é pior quando nós queremos culpar a nós mesmos. Se acontece alguma coisa errada, nós começamos a olhar e jogar uma culpa, um peso em cima de nós e falar: o que será que eu estou fazendo de errado? E algumas vezes nós jogamos até a culpa em Deus. Deus, eu sou bom, estou fazendo as coisas direitinho, do jeito que o Senhor me ensina, do jeito que está na tua palavra, e o Senhor me abençoa, o Senhor permite que tudo isso aconteça conosco. Não vou falar que isso é errado, porque os salmistas fizeram isso por várias vezes. Porque o injusto prospera. Porque eu vivo desse jeito. Mas nós precisamos nos lembrar sempre no final que todo salmista termina adorando, exaltando e engrandecendo a Deus. Ele se lembra de quem é o Deus com que ele está falando. Nós precisamos entender que não é sinal de bênção o prosperar e nem sinal de maldição o deixar de prosperar. Nem sempre. Algumas vezes é Deus abençoando, sim. Outras vezes é Deus permitindo que o injusto prospere. Deus permite isso. Não são as coisas que nos cercam externamente ou internamente que determinam e que devem determinar o nosso caráter diante de Deus, mas o nosso compromisso com a palavra dele. Obedecer os seus mandamentos e os seus preceitos. A presença do Espírito Santo de Deus em nós. E a justiça de Cristo, essa justiça imputada em nós, mas também refletida em nossa vida de santidade diante de Deus. E assim os filhos vão aprender muito mais com o nosso caráter, com aquilo que nós vivemos, do que com aquilo que simplesmente nós falamos que eles devem fazer. Né? Aquela história, né? Não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Né? É uma história antiga. Nós devemos viver para que nossos filhos possam ver e viver dessa maneira. Mas outro aspecto que nós podemos perceber, e agora não na vida do casal, mas principalmente na vida de Zacarias, não porque Isabel não o fosse, né, não fosse uma pessoa piedosa, mas porque o texto fala especialmente de Zacarias. É a piedade dele. Quando nós falamos de piedade, nós sempre lembramos de dozinha, né? De ter, tem a santa piedade, né? A gente fala. Mas piedade é um termo que nós usamos para referir ao nosso relacionamento com Deus, conhecer a Deus, buscá-lo, andar com o Senhor, uma vida de oração, de adoração. Isso é um valor que deve ser ensinado para os nossos filhos, ensinado de pai para filho, e essa era uma característica de Zacarias. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias. Né? Havia 24 ordens de sacerdotes e cada ordem era, durante um tempo, destinada a algumas atividades. E uma dessas ordens era a ordem de Abias, da qual fazia parte Zacarias. Né? Cada atividade sacerdotal era definida por sorteio. E queimar o incenso, a atividade que foi definida para Zacarias, era um privilégio único. Um sacerdote provavelmente faria isso uma única vez na sua vida, ou até mesmo poderia nunca fazer, porque eram raras as vezes que se fazia. E Zacarias teve essa honra, ele pôde fazer isso. E o incenso era uma simbologia da oração do povo sendo elevada a Deus. Lembra que no Salmo 141:2, por exemplo, diz: suba a minha oração diante de ti como incenso. Ele está falando deste incenso que é apresentado, que é queimado diante de Deus, como para levar a oração do povo a Deus. Por isso que o povo estava em volta do templo, orando ao Senhor ali, enquanto Zacarias estava ali dentro do altar, queimando o incenso. Esse rito ele deveria ser feito somente pelo sacerdote. Mas se nós nos lembrarmos da história, lembraremos de um rei chamado Uzias. Em determinado momento, o rei Uzias, que era um rei até o momento bom perante o Senhor, ele quis queimar o incenso no santuário. E ele fez isso e foi acometido de lepra. Isso porque ele não temeu ao Senhor. Ele não teve temor do Senhor. Zacarias conhecia o poder do Deus a quem ele servia e ele temia
a Deus. Então ele estava ali exercendo a sua função, não com displicência como o rei Uzias, mas em temor ao Senhor. Se preparou para aquele momento, para estar ali. E então aparece um anjo Gabriel. E logo que Zacarias vê esse anjo, ele se assusta e o temor se apoderou dele. O temor se apodera de Zacarias. Irmãos, o temor é uma característica que havia em Zacarias que faz parte da nossa piedade. O temor está ligado ao nosso conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, nós nos achegaremos diante dele com temor e tremor. A gente tem costume de falar que temor é respeito. Não, não é só respeito, não, é medo mesmo. É medo de Deus, porque nós sabemos tudo aquilo que Ele pode fazer. Mas ainda assim, Hebreus 10:19 fala: tenhamos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós não devemos fazer com displicência ou de qualquer maneira, mas nós devemos fazer em reverência ao Senhor, devemos fazer com temor ao nosso Deus, porque nós o conhecemos. Não podemos ser displicentes. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai chegava para orar comigo antes de dormir, ele falava: filho, vamos orar ao Senhor. Eu falava: pode orar, pai, já deitado, esperando para falar amém no outro dia. E aí o meu pai falava: não, deitado? De jeito nenhum, levanta, sentado, que nós vamos orar sentado, não se ora deitado. Não porque haja algum problema em orar deitado, mas ele sabia que eu queria fazer aquilo de qualquer jeito, porque eu estava com sono. Displicência, meu pai me ensinou, falou: Ricardo, nós precisamos ter temor do Senhor, nós precisamos temer ao nosso Deus. Então nós precisamos orar sentados, sim, porque nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. O temor de Zacarias é algo que nós devemos levar para os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos para viver em temor diante de Deus. Mas a piedade de Zacarias também se mostrava pela oração. Zacarias era um homem de oração, e aqui eu quero falar com as mulheres da nossa igreja e dizer: os homens estão ganhando nas orações, hein, irmãs? Se nós participarmos, se vocês participarem dos momentos de oração, normalmente nós estamos em maioria de homens. Não é? Isso é o contrário do que outras igrejas acontecem, né? Outras igrejas, muitas vezes nós vemos um grupo de mulheres orando, e na nossa igreja nós temos tido o privilégio de ver um grupo grande de homens orando. Lógico que nós temos mulheres, a Deise, Silmara, a Graça, disse, né? Mulheres participando deste momento de oração. Mas os homens ainda estão em vantagem. Aqui nós estamos falando de um homem de oração, Zacarias. Ele orava por um filho continuamente, mesmo em idade avançada. Tanto que Gabriel chega e fala para ele no versículo 13: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Esse texto nos ensina, Zacarias nos ensina a não desistir dos nossos motivos de oração. Quantas vezes nós colocamos questões diante de Deus e oramos ao Senhor dia após dia, mês após mês, ano após ano, décadas após décadas. João Batista demorou para nascer, segundo os nossos olhos. Mas ele não nasceu fora do tempo que Deus havia estipulado. Gálatas afirma que Jesus veio na plenitude dos tempos. E João veio pertinho de Jesus, ali uns 6 meses antes, né? Então João Batista também veio na plenitude dos tempos. O Senhor teve o tempo exato para trazer João Batista à vida. Irmãos, nós não podemos desistir dos nossos motivos de oração, porque nem sempre o Senhor está falando não, nem sempre a resposta da oração é sim ou não.
Algumas vezes a espera um pouquinho, outras vezes a espera bastante. A oração deve ser algo contínuo na nossa vida. Devemos colocar insistentemente, persistentemente diante de Deus os nossos motivos, crendo que Ele é Deus Todo-Poderoso para fazer quando e como Ele quiser. Ele tem o tempo certo para tudo. E Ele tem o melhor para nós. E Ele escolheu um homem e uma mulher em tempos avançados de idade, idosos, para serem pais de João Batista. Nós precisamos crer que o Senhor tem o melhor para nós. Mas nós também vemos aqui algumas coisas, né? Porque Zacarias não era um homem perfeito. E a hora que o anjo falou, ele falou, peraí, eu sei que eu estou orando por isso há muito tempo, né? Eu sei que esse é o motivo da minha oração, mas como que isso vai acontecer? E como que eu vou saber disso, né? Nós já somos velhos, eu e minha esposa é estéril, né? Como que eu vou saber disso? Então o anjo falou, olha, você vai ficar mudo, porque você não acreditou, mas o que você pediu vai acontecer. Irmãos, algumas vezes nós oramos ao Senhor, pedimos, clamamos, e quando as coisas acontecem, nos pegam de surpresa. A gente fala, opa, como isso aconteceu? Como isso veio acontecer? Parece que nós oramos crendo e não crendo ao mesmo tempo. Nós temos fé naquele momento de orar, interceder, mas quando as coisas acontecem, parece que nos pegam de surpresa. É ótimo a gente ver e ser surpreendido por Deus, mas essas coisas não nos deveriam pegar de surpresa. Nós estamos orando, nós cremos nesse Deus. Colocamos diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. E nós não deveríamos ser pegos de surpresa. Mas isso às vezes acontece. E nem sempre porque nós não cremos a coisa deixa de acontecer. Algumas vezes ela acontece, mesmo nós sendo surpreendidos. Mas o Senhor quer que nós depositemos a nossa fé diante dEle, crendo que Ele fará aquilo que nós tanto pedimos, aquilo que nós tanto ansiamos. E Zacarias ficou mudo por um bom tempo ali. Durante todo o período de gravidez de Isabel, Zacarias esteve mudo, e parece até que as pessoas achavam que ele não ouvia também, né? Porque eles fizeram sinais de gestos para saber qual o nome deveria ser do menino, né? E aí ele escreve numa tabuinha, porque ele ainda não podia falar, João Batista, isso já no 8º dia, quando a criança era circuncidada. E então a boca de Zacarias abriu. E aí eu quero destacar o que acontece quando no 8º dia a boca dele se abre. Então, o versículo 63, né, que fala, então, pedindo uma tabuinha, escreveu João é o nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando ao Senhor. Zacarias aí quase um ano sem poder falar nada, mudo diante de sua esposa, diante de todas aquelas pessoas, e logo que ele fala, a primeira coisa que ele faz é louvar ao Senhor. Dos versículos 67 a 80 que nós não lemos, a 79, nós temos um cântico maravilhoso, que é o cântico de Zacarias. Depois leiam. É maravilhoso nós podemos saber que um homem de piedade se lembra, em primeiro lugar, de adorar ao Senhor. Nós oramos ao Senhor, mas nós não podemos nos esquecer de louvar, de expressar a nossa gratidão, de expressar a nossa adoração pelo que o Senhor tem feito na história, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas Zacarias foi um excelente pai. Um excelente pai, mas como o presbítero Reinaldo mencionou, nós temos um pai eterno, um pai que está no céu. E este pai
quis nos ensinar o nosso caráter, enviando o seu Filho, para que vivesse uma vida de caráter justa diante de Deus. E para que esse caráter fosse colocado, imputado a nós. Jesus viveu uma vida de piedade, constantemente orando ao Senhor. Mesmo sendo Deus, ele se retirava constantemente para orar, para conversar com o Senhor. E este Filho que veio, através dele, nós fomos tornados filhos de Deus. E temos este Pai eterno. E se você teve um bom pai ou não, você pode se lembrar que você tem um Pai eterno que foi capaz de dar o seu Filho para ensinar uma vida de caráter, para ensinar uma vida de piedade a todos nós. E é nesse Filho, que é o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus encarnada, é esse Filho que nós devemos conhecer e buscar para sermos pais como Ele. E orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê filhos tementes ao Senhor. Que esses filhos possam aprender com o caráter dos pais dessa igreja. Que esses filhos possam aprender com a piedade dos pais dessa igreja. Possamos ser exemplos. E se você não é pai, também, se você é uma mãe, ou uma filha, um filho, você também pode buscar em Cristo, conhecer o caráter de Cristo para viver o caráter e a piedade que Cristo nos colocou. Vamos orar, irmãos. Quero pedir que os pais fiquem em pé. Eu vou chamar o pastor Noidi para que ele possa orar pelos pais da nossa igreja. Mais uma vez, já oramos uma vez com o presbítero Reinaldo. Nós iremos orar pedindo especialmente que o Senhor nos dê uma vida diante de Deus, de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua vontade. Querido Deus, eu quero te agradecer pela bênção de ser pai. Um tremendo privilégio, uma tremenda responsabilidade. Mas assim como o Senhor abençoou e usou Zacarias, eu quero te pedir que tu abençoes a cada um de nós também, para que tenhamos vida consagrada no altar do Senhor, vida bonita, vida limpa, vida coerente. Que tu abençoe os nossos filhos como o Senhor abençoou o filho de Zacarias, para anunciar a chegada do Messias. Que o Senhor nos use os nossos filhos também. Pai, se porventura tem algum pai aqui cujo filho está fora dos teus caminhos, eu te peço em nome de Jesus que tu traga-os para o Senhor. Eu quero te pedir a Deus que esta palavra não volte para o Senhor vazia, que nos dediquemos à casa do Senhor, à obra do Senhor, como Zacarias se dedicou. Dediquemos às nossas respectivas esposas, como Zacarias se dedicou. Sejamos obedientes, como Zacarias foi. Tem misericórdia, Senhor, e abençoe a cada papai aqui presente, a cada papai que está nos ouvindo nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.